Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Hoje eu vou falar para vocês como eu treinei para o teste físico da Escola Preparatória de Cadete do Ar e como você também pode treinar para EPICAR, para EAR, para a AFA e para outros concursos que você vem a fazer. Pessoal, então é o seguinte, teste físico. Teste físico não é um assunto que é muito bem falado assim durante o estudo. Muita gente fala, poxa, estuda e depois se preocupa com teste físico, depois se preocupa com teste médico. Bom, eu não vou mais para esse lado. Eu vou mais pro lado de, cara, faz um exercício físico ou outro ali, porque é bom para circular o sangue. Eu sempre tô falando isso com os meus alunos. Inclusive, acabei de dar uma aula aqui para a turma da EPICAR. Então, se você quiser fazer parte da turma da EPICAR ou da turma da EAR, venha para o Cateia do Ensino, link está na descrição, para SpaceX também. Então, pessoal, continuando, eu sempre falo com os meus alunos, galera, tentem fazer exercícios físicos, uma corridinha, uma flexão abdominal, não faz mal a ninguém, pelo amor de Deus. Mas também a gente não pode ficar lá 1h30, 2 horas na academia. Passou de 1 hora, já vai para casa e continua os estudos. Você não é bodybuilder não, você é estudante, você é concurseiro, você precisa passar no seu concurso para depois você ficar se preocupando com a estética, com o muque e tudo mais. Então é só para o condicionamento físico mesmo, que é muito importante, não condicionar somente o condicionamento físico, né, para o TACF, mas também toda a circulação do sangue. É comprovado cientificamente que os exercícios físicos, eles nos ajudam na absorção do conteúdo. Então você tem aquela liberação, né, de hormônios, serotonina e tudo mais, e isso ajuda mais nos estudos, principalmente exercícios pela manhã. Ô Ira, quer dizer que você fazia isso? Não, tô sendo totalmente hipócrita aqui, falando para vocês ficarem fazendo exercícios e tal, não totalmente, mas parcialmente, porque é o seguinte, eu não fazia muitos exercícios quando eu estudava para a prova da EPICAR, mas um sábado ali, uma quarta, então no meio da semana e no final de semana eu tentava dar uma corridinha. Em casa, sempre brincava de fazer flexão. Então, realmente, flexão, abdominal, isso aí, eu brincava, fazia uma ou outra ali e tal durante o dia. Brincava não, né? Poxa, era mais na brincadeira, mas não era uma a cada 2 semanas, não. Todo dia eu tentava fazer algumas, errei um exercício, eu fazia, mas era uma coisa leve pra mim. Agora, corrida que é uma coisa pesada, corrida que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Poxa, futebol, sempre fui o que corria menos. É um voleizinho ou andar de bicicleta, eu era o que aguentava menos da galera. Então, foi um negócio que foi bem custoso para mim, mas eu corria umas 2, estourando 3 vezes na semana. Por quê? Porque eu falava, tô estudando, mas nas vezes que eu corria eu me sentia muito melhor. Então, é uma coisa que eu recomendo muito, muito, muito para vocês, tá bom? E não fazer isso todos os dias, mas quem sabe umas 3, 4 vezes por dia, mesmo não estando treinando para o teste físico. Mas tô falando demais, né? Vamos para a parte que interessa, como que eu treinei para o teste físico. Bom, é claro que toda essa caminhada aí influencia diretamente no treinamento, né? Porque eu não comecei do zero, eu não estava acima do meu peso ou muito abaixo do meu peso, eu estava, poxa, no peso ideal e comecei a treinar firme depois que a prova passou. Depois que a prova passou, que eu vi que tinha uma chance de eu passar, não muita chance, né? Porque eu era o 402, eu era o 402 na lista e eram 180 vagas, mas acaba que com as desistências e também exame médico, exame físico, na minha época, que foi 2015/2016, não tinha vaga para negro e também não tinha vaga para mulher. Então assim, eu fiquei em 402 e fui descendo a minha colocação. Então, como eu vi seguindo os anos anteriores, que até o 450 passava, se não tivesse reprovado nem nada, falei, cara, agora eu tô com chance. Aí eu já corri atrás do enxoval, bem depois, né? Bem depois mesmo, faltando um mês para a concentração final. Mas antes, durante o período assim, de exames, CEMAL, teste físico, link na descrição, tá, pessoal? Para o teste físico tá na descrição, o CEMAL, que é o exame médico, tá na descrição, e também na descrição está o EAP, que é o exame de aptidão psicológico. Não identificaram que eu sou doido. Então, pessoal, eu fico enrolando, fazendo vários links aqui, mas eu imagino que vocês gostem desses conteúdos assim, então por isso que eu fico indicando. Mas, galera, foi isso. Eu fui treinando ao longo do processo até o teste físico. Então, como eu disse, não comecei do nada, porque de vez em quando eu fazia umas corridinhas assim, para realmente oxigenar o cérebro e também fazia algumas flexões. Errei questão, fazia flexão. Errei questão, fazia flexão. Mas depois eu comecei a pegar mais pesado. Falei assim, cara, eu já faço 25 flexões e são cobradas quanto? 21. Então o que eu fiz?
cara, eu vou fazer aqui para chegar lá e fazer certo. Então eu procurei um sargento, o sargento me ajudou bastante, assim, ele me deu umas dicas ali e tal, de como posicionar a mão e tudo mais. Meu pai também é sargento, só que ele não estava muito ligado no teste físico não, mas também ele perguntou alguns amigos dele do quartel e ele me passou também que a mão tem que ficar na altura do ombro e tem que flexionar 45 graus aqui e tudo mais, nem 90 nem 0, mas 45. Então ele me deu algumas dicas assim que me ajudou bastante também e ele me levou para treinar na pista do quartel. A pista do quartel que ele me levou é diferente da pista do quartel que eu fiz o exame, mas mesmo assim me ajudou a conhecer uma volta de pista normal. Então eu não recomendo a vocês para treinar apenas em avenidas ou em lugares assim, em volta de lagoa e tal, mas para treinar numa pista de corrida mesmo, com 400 metros, 500 metros, para saberem controlar o tempo por volta e tudo mais. Então assim, realmente na corrida eu sou bem fraco, até hoje mesmo, de vez em quando eu pego para correr assim na esteira, na academia, sou muito fraco, até lá dentro da IPK mesmo, para manter as notas assim, eu conseguia correr muito pouco em relação aos meus outros amigos. E abdominal também para mim nunca teve mistério, sempre foi muito tranquilo, eu gostava de fazer umas abdominais em casa, então assim, para mim foi muito de boa. O que eu tive muita dificuldade mesmo foi na corrida. Corrida eu acabei fazendo em 11 minutos. Os 2.050 metros eu fiz em 11 minutos. Quando chegou lá dentro, eu também tinha dificuldade, mas não aquela dificuldade absurda, né? Mas eu fazia, sim, menos que os meus outros amigos. Eu tinha que treinar um pouco mais aí para ser apto em todos os testes, mas sempre deu certo, graças a Deus. É só manter a disciplina, manter o foco e realmente eu falo com os meus alunos, para passar na prova escrita, a gente não adianta só disciplina, não adianta só foco, não adianta só determinação, tem que ter também um direcionamento, porque às vezes você estuda e, poxa, não tá tendo um direcionamento certo. Acaba que pro teste físico também é mais ou menos a mesma vibe. Não precisa ter um direcionamento absurdo também não, tá? Porque teste físico você vai lá na internet ver como é que é feito e você já vê o modelo ali. A flexão é sempre bom ter alguém para te corrigir ali e tal, alguém para te ajudar, mas não é aquele direcionamento surreal que você vai encontrar em poucos lugares. Mas tem que ter um certo direcionamento sim, porque é muito importante fazer as flexões tudo no padrão, a abdominal que o cotovelo tem que bater no terço dirsal da coxa. Então assim, é muita coisinha, são muitos detalhes, mas que podem fazer toda a diferença lá no teste físico de vocês. Então tem que ter um direcionamento bacana, mas está dependendo muito mais da sua determinação e do seu foco no treino, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao teste físico, de outros exames também, vocês podem me deixar nos comentários, podem perguntar no Instagram que tá aparecendo aí na tela para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!